Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 28 de julho. O título de hoje é Irrelevante? Leitura bíblica, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7 e depois versículo 20. Versículo-chave, Juízes, capítulo 21, versículo 25. Na época dos juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Enquanto Josué, que liderou o povo na conquista da terra prometida, estava vivo, Israel não se desviou dos mandamentos do Senhor. Mas depois da sua morte, as gerações seguintes não permaneceram no mesmo caminho. Juízes, capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Passado muito tempo, o povo vivia uma crise moral e espiritual sem um governo centralizado e os líderes que surgiam nem sempre eram fiéis a Deus. Sansão, por exemplo, resultando em um período bastante conturbado para a nação. É neste contexto tenso que se encaixa a leitura bíblica de hoje, que começa o relato sobre o último juiz e o começo da monarquia israelita. No entanto, em vez de tratar dos grandes feitos de Samuel, o texto inicia de forma inesperada, falando de uma crise familiar. Eucana era apenas um certo homem, que tinha 2 esposas, algo comum à época, embora Deus não aprovasse a prática. Naquele tempo, a mulher não era valorizada, o que era ainda pior quando não tinha filhos. Por isso Ana sofria demais com aquela situação. Um caso complicado, mas aparentemente irrelevante à luz dos enormes problemas que Israel vivia. O versículo 20, no entanto, esclarece a presença desse relato supostamente insignificante. Samuel é o filho que Ana recebe em resposta às suas orações. Ele tornou-se o último juiz de Israel, fundamental na introdução da monarquia. Foi ele quem ungiu Saul e Davi como reis, por exemplo. Logo, o caso que parecia irrelevante mostrou-se essencial para o futuro da nação. É fácil e comum concentrar-se nos grandes dilemas e não perceber as pequenas soluções que Deus muitas vezes dá. Oramos: Deus, o problema é essa situação grande aqui. Aquele fato pequeno não é tão importante. No entanto, é necessário crer também quando uma questão parece pequena demais para levar ao Senhor, pois Ele age mesmo por meio de detalhes aparentemente irrelevantes. Não há situações pequenas demais para merecer a atenção do grande Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.